Olá, estamos iniciando o programa É Negócio aqui pela Vale TV, canal 14.6 da NET e por todas as plataformas digitais e também através do ecossistema Mais 7 IPO. E o meu convidado de hoje é o Dr. Alberto Becker, advogado e sócio fundador da Becker Santos Advogados. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jorge. É um prazer sempre retornar aos microfones da Vale TV. E estávamos negociando isso fazia um tempo já, Há um tempo. É difícil conciliar a agenda, mas é uma alegria estar aqui contigo, participar do É Negócio, que é um programa de grande valor aqui para nosso empreendedorismo na nossa região e que é uma referência para nós, né? Então, fico muito feliz e lisonjeado com esse convite. Eu que te agradeço também, porque a gente sabe que a vida de advogado não é uma coisa muito fácil, viu? Mas que bom que deu. E cá estamos e vamos fazer um programa extremamente leve, gostoso e sem muita jurisdição, né? Bem tranquilo. Meu caro. Vamos tentar pegar leve no jurídico. Exatamente, mas vamos lá. A Becker Santos, ou no caso a tua formação, é muito voltada para assessoria empresarial, tá? Sim. Vocês estão muito focados nisso aí. Aí eu queria te perguntar, porque eu, para poder trazer um convidado, eu preciso dar uma varredura ali para entender um pouquinho, afinal de contas, nem todo mundo eu conheço, assim, para poder ter uma intimidade e dizer, escuta, e aquilo, mas eu vou fazer isso hoje e te dizer o seguinte. No teu Instagram, aliás, muito bem produzido, conselheiro e protetor de empresários. Traduz isso para nós. É o seguinte, a gente começou a base da minha formação jurídica como advogado criminalista. Eu comecei advogando na questão criminal desde muito cedo, foi por onde eu me interessei, foi onde eu fiz a base da minha formação trabalhando no Ministério Público, inegável inspiração na minha mãe, que foi uma grande promotora de justiça. Antes ela foi advogada, hoje ela é advogada, de novo está associada ao escritório, está aposentada, né, se jubilou no Ministério Público. E a gente teve o início da nossa trajetória foi basicamente no direito criminal econômico, direito criminal empresarial. Como uma consequência natural da nossa história, a gente foi ganhando a confiança dos empresários e precisando nos ver com as questões das empresas, das pessoas que nos contratavam, porque eles tinham outros problemas. E assim a gente foi para aumentar o nosso repertório no início, né? Investindo tanto em estudos. Eu fazia minha segunda ou terceira pós-graduação foi em direito tributário, eu sou especialista em direito tributário também, para complementar isso, para ter repertório, para poder ir ajudando as soluções. Acabava que todas as empresas vinham trazendo, o cara resolvia uma questão criminal e o cara trazia a empresa, a família e tudo mais para dentro do escritório, tá? Então esse foi o começo de tudo e é por isso que hoje o escritório está estruturado desta forma. Hoje o escritório tem três, o grupo da Becker Santos tem três grandes áreas de atuação. A Becker Santos em si, que está focada na questão empresarial, full service, né, no mundo corporativo. A Alberto Becker, Advocacia Criminal, que leva o meu nome e que tem alguns dos componentes do escritório que atuam nisso, entre eles a doutora Silvia, meu sócio Davi, tá? E a filha mais nova, que está sendo lançada agora, que conta comigo, com o Davi como founders, que é uma startup jurídica, a gente chama de Lawtech, né? Que é a Legal Brasil, né? Que está sediada em Porto Alegre, e também com a nossa nova sócia que está entrando agora na empresa, que é a Bruna Rorato. Bruna Rorato. Então, assim, tu tá com um time para atender a qualquer situação. Pela nossa trajetória, a Becker Santos acabou, vamos dizer assim, tendo um posicionamento premium, trabalhando para um grupo muito restrito de empresas. Então, ela trabalha para 10% das empresas, talvez 5%, porque ela trabalha voltada para o mercado high ticket, né? Para produtos de grande valor agregado, para serviços de grande valor agregado, para serviços de grande complexidade. Tá? Para resolver problema grande. Grave, então. Isso. E para quem tem a estrutura, vamos dizer assim, até para absorver um escritório com esse nível de sofisticação. Né? Certo. E a Alberto Becker Criminal também tem esse veio, tá?
normalmente a questão criminal ela é atrelada também à vida empresarial. Hoje também ela faz o caminho contrário. Hoje a gente advoga para as empresas, volta e meia alguém ali é envolvido em alguma questão criminal, ninguém está blindado contra sofrer uma injustiça, contra ter um tipo de problema assim, e acaba a gente fazendo esse tipo de intervenção também. E a Legal surgiu justamente dessa ideia, assim, ó, a gente precisava a gente via o seguinte, ó, hoje tu tem 90%, 89% das empresas fechando as portas no seu primeiro ano, especialmente para as empresas que estão começando, tá? Tu tem ali mais ou menos 70% das empresas que fecham as portas em 5 anos, tá? Um pouco mais do que isso, 75%, 80% que fecham as portas em 10 anos. Tá? Porque é a hora que elas estão menos estruturadas. Tá? A gente acredita que as empresas grandes sobrevivem aos tempos, às dificuldades, a enchente, ao Covid e tudo mais, porque ela tem um nível de sofisticação, de estrutura e de segurança jurídica muito grande e pode pagar por isso. Tá? Então a gente conseguiu, na forma como com soluções tecnológicas disruptivas, organizar o conhecimento aplicado de forma a se tornar acessível para os outros 90% do mercado, das empresas. Para o quê? Para evitar essa chacina de CNPJ que tu vê por aí. Então essa foi a ideia. Essa é um projeto que tem aí recentemente tomado muito da energia e da capacidade de atenção minha, do David e de várias pessoas que estão envolvidas aí nesse processo. Nós temos também o Everton Rosa como embaixador da marca, né, que é um grande amigo, irmão nosso e tal. Começou como fundador do negócio junto com a gente, ele trocou de posição porque os negócios dele não permitem ele dar toda a atenção, porque esse projeto está exigindo muita energia, sabe? E a gente precisa... Eu vou te dizer que o Everton Rosa, me lembro dele fazendo fotografia lá em Sapiranga. Sim, eu já ouvi ele contar vezes sem contar a história dele. Eu conheço ele daquele tempo. É uma construção muito bonita. Não, ele tem uma história muito bonita. Eu vou pegar um gancho, sim, porque na época, quando eu morei em Sapiranga, tinha lá o grande lance, vou fazer um evento, vou casar, vou fazer vídeo. Então, os caras queriam usar o vídeo para poder, então, que era uma coisa nova, né? Mas aí precisava ter um fotógrafo. Aí o cara que fazia o vídeo, Everton, veio junto. Tu vê como as coisas mudaram, porque o Everton deu um grande salto. A gente só fechou, abriu esse parênteses assim, porque realmente vocês estão com nomes de peso. Sim, é uma cria nossa aí. A gente vai incomodar bastante aí no mercado com isso, porque é um tipo de coisa que não existe essa solução ainda no Brasil. E ela tá agora, nós estamos finalizando os últimos detalhes do site. Ela já está rodando em outras plataformas e eu tenho muita curiosidade para ver assim qual vai ser o futuro disso. Posso saber assim alguma coisinha do que é? Pode sim. Ela vai ser uma plataforma que vai conectar as empresas. Ela é muito focada na questão do empreendedorismo digital e startups. Tá? Vai conectar elas aos advogados para resolver os problemas dela da forma mais descomplicada em minutos. Que coisa interessante, então. Ela vai poder ali entrar nas nossas plataformas, vai poder adquirir modelagens básicas, porque assim, eu sempre falo, faz alguns séculos que o mundo foi apresentado a lista dos 7 pecados capitais. E até hoje a gente não desenvolveu um 8º. Quero dizer, a gente erra sempre nas mesmas coisas. Então as empresas grandes e as empresas pequenas, elas erram parecido. Pois é, só muda o tamanho a proporção, mas o problema. Esse tipo de erro, de falta de estruturação. E, nomeadamente, essas empresas que estão começando, são pessoas que têm muita iniciativa, que têm excelentes negócios, que não deveriam estar adensando essas estatísticas de empresas que veem o seu fim, que morrem, porque não têm o suporte necessário, porque não têm o apoio necessário. Entende? E isso vai facilitar muito a vida deles e vai possibilitar que eles não adotem... Eles são muito práticos e às vezes são pessoas inteligentíssimas que têm negócios virtuosos. Porém, o que acontece é que eles são adeptos à técnica do fazejamento. Eles saem fazendo. O cara tem lá a ideia brilhante de trazer determinado produto que é inovador da China, ou então fazer tal serviço que conecta com tal necessidade do público e trafegar isso pela internet, ou uma grande sacada de marketing e tem uma estrutura de uma empresa em cima disso, e ele não tem um contrato com o sócio dele bem feito. Ele não tem um contrato com o fornecedor dele bem feito. E o fornecedor dele
se atrasar, atrasa toda a entrega, quebra o negócio dele. É por isso que essas estatísticas são assim. Eles não têm essas coisas que são mais elementares bem feitas. Não tinham, porque agora eles vão ter a possibilidade de ter aquilo que mais dá problema resolvido de forma prática e fácil, acessível. Tu sabe que eu tive uma vez um convidado que esteve aqui e me disse exatamente isso, viu? É que ele tinha um negócio e o negócio ia muito bem e cresceu. Mas a relação era relação assim, olhando um para o outro e fazendo, e o negócio andando. Daqui um pouco, aí o meu grande erro, não tinha um contrato. Não fiz um contrato. E aí o negócio dele degringolou porque não estava realmente o que tu está dizendo. Mas é a vida, né? Você olha assim, as palestras de empreendedorismo, as pessoas ensinam os cases de sucesso. Não existe palestra sobre case de fracasso. Não existe palestra sobre e quando alguma coisa der errado, e quando algo não sair como combinado, e quando alguém me faltar com a palavra, e quando alguém não cumpriu o que combinou comigo. Para isso é que tem ferramenta, e aí entra, né, os advogados com todo o linguajar jurídico, né, enfim, para isso. Foi pensando nesse tipo de solução e em levar a nossa experiência de uma forma super bem organizada e inteligente, tá? Que a gente fundou a Legal, tá? E ela tá dando muito trabalho, porque para a solução ser fácil e ser simples, o meio, a tecnologia e toda a base disso, ela dá muito trabalho de montar. Tá? E a gente está concluindo isso, já tem coisas rodando, tem pilotos rodando, e eu estou muito empolgado com isso, para te falar bem a verdade. E vocês estão trabalhando nesse projeto há quanto tempo? Ele começou no meio do ano passado, ganhou velocidade em dezembro do ano passado, e agora desde o começo do ano já estamos na estruturação das coisas, site, e já tem inclusive algumas coisas já vendidas, já tá em mercado. A gente suspendeu porque trocou o posicionamento disso, porque a gente viu assim, no digital tem muito isso, tá? Tu lança uma coisa para atingir um tipo de público com um tipo de expectativa, e aí na realidade ele vai lá e atinge outro, e aí tu vê, opa, se eu ajustar aqui, eu vou performar melhor. E é nesse momento que a gente está. E aí a gente resolveu fazer um site diferente, fazer um mecanismo diferente, e está na fase já de implementação. Eu acredito que semana que vem, máximo na outra, deve tá rodando isso. Nasce o filho. Ela já nasceu, assim, ela tá só treinando assim, esses primeiros passinhos dela, assim, tá engatinhando, já para em pezinho, né? Logo mais ela tá correndo. Meu caro Alberto, tu vê que nós estamos fazendo esse programa, o bate-papo é tão rápido que eu vou pedir para que a gente, nesse momento, faça o nosso intervalo e a gente vem na sequência porque está muito bom. Fique conosco porque nós já voltamos. Óptica Ponto de Vista e Lentes Zeiss. Confeccionamos lentes personalizadas porque o nosso desejo é fazer você enxergar melhor. No Calçadão de Novo Hamburgo, venha nos visitar. Voltando para o programa É Negócio, tendo como convidado o Dr. Alberto Becker, sócio fundador da Becker Santos Advogados, e ele contando um pouco, em poucas palavras, porque o nosso tempo também não é tanto, mas do que está por vir aí e que brevemente vai estar no ar. E a gente fica muito feliz. Eu, particularmente, sou muito bairrista, viu, Alberto? Foi o primeiro lugar que eu falei. Mas então tu vê só. E aí tem coisas muito legais. E eu fico muito feliz e sou muito bairrista quando eu vejo que é algo que vai ter não tem fronteira nascendo em Novo Hamburgo. Isso aí, para nós, é muito maravilhoso. Mas vamos lá. Na veia agora, conselheiro e protetor de empresários. Então, eu fiz o arco para tu compreender um pouquinho do tipo de atuação que a gente tem, né? Eu tô com a flecha aqui esperando para lançar ela. Isso aí, o que acontece, tá? Como advocacia criminal, a gente protege os empresários e também empresarial de coisas que estão ali e que ele não está vendo. Normalmente não é uma coisa que o empresário prevê que atinge ele. É o que ele não está vendo, é o risco invisível. Porque ele está preocupado em acelerar o negócio dele, em tocar, em trabalhar, em produzir, em faturar e tudo mais. E eu costumo usar uma analogia para isso, que o Davi sempre fala disso, que é a questão do Titanic, que era uma obra pujante do seu tempo e tal. E aí o que os caras descobriram? Eles descobriram que se eles fossem um pouquinho mais ao norte, eles pegavam uma água mais tranquila. E aí eles poderiam acelerar ainda mais. E aí chegar antes do prazo previsto em Nova York e impressionar a mídia, porque era um evento com uma ampla cobertura e tal, né? Bom, o final da história a gente já sabe, né? Claro. Porque
a água mais tranquila faz com que fique mais difícil visualizar os icebergs. E ele bateu no iceberg e afundou. E deu a tragédia toda que todo mundo sabe. Quando as empresas acontece uma coisa parecida, porque os caras estão tão preocupados em acelerar e a vida cada vez mais rápida e tendo que tocar e decidir tantas coisas, que acabam não enxergando aquilo onde eles vão bater. Mas a gente que já cruzou essa pista com tanta gente consegue protegê-los disso. Tanto como defesa, quando é necessário que se coloque uma defesa, como quando a gente pode, por exemplo, atuar na prevenção dos litígios, na prevenção dos problemas antes que eles se instalem. Antes, as pessoas não tinham muita opção com a gente de falar com a gente, de contar com a nossa expertise. Por exemplo, antes de ter um problema, receber lá uma citação ou dar um problema muito grande, entrou num problema muito grande e aí nos contrata para resolver. Como conselheiro, eu sempre falo, esse é o verniz do meu trabalho, é a parte mais sofisticada, é a parte que eu entrego mais valor para as pessoas, porque o problema mais barato de resolver é aquele que tu não deixa acontecer. Né? Tem um amigo nosso que fala assim, o seu Hugo, sogro do Davi, seu Hugo da Carrão, o Gendobler, ele diz assim, aquilo que tu não suja, tu não precisa limpar. E se tu for olhar em todas as grandes empresas, qual é o órgão que ajuda o empresário a tomar uma decisão? É um conselho. Todos os grandes reis, eles tinham em volta de si os conselheiros. Com os empresários funciona da mesma coisa, ele vai ter alguém ali que tem expertise não só daquele negócio dele e dos problemas que surgem do negócio dele, mas de uma multiplicidade muito grande de experiência com outras empresas e que os problemas que vão afetar ele da mesma forma do que nós falamos antes são os mesmos problemas que vai o cara que tem uma madeireira vai ser do cara que tem uma indústria metalúrgica, que vai ser o cara que tem um comércio varejista, que tem um cara que tem uma rede de lojas, outro cara que tem uma importadora, enfim, eles vão ser atingidos no mais das vezes por coisas que são muito parecidas. Então, ele tem as pessoas que são preparadas para aconselhá-lo, né, antes do processo de tomar de decisão, antes que as consequências o alcance, faz com que a gente tenha muito mais valor, na minha opinião, do que qualquer outra coisa. E a gente, quando foi pensar nisso, vou te falar, assim, foi um mergulho que a gente fez de 2 dias inteiros de imersão dentro do nosso próprio negócio, com um amigo nosso, o João Bogado, que veio fazer uma consultoria para nós. E vou te dizer, a gente foi resgatando, foi mergulhando na nossa própria história durante 2 dias inteiros dentro do escritório. E surgiu isso, foi criado por mim e pelo Davi, e pelo João também, de certa forma, essa forma não de se posicionar, mas de explicar o que nos faz diferente, o que a gente é e por que a gente consegue o que a gente consegue. Eu quero te perguntar, vamos imaginar numa empresa. Uma empresa que já tem seus anos, tá? Vem um pessoal dentro da empresa, diz, olha, isso aqui a gente podia fazer diferente, aquela coisa toda. Aí o cara, dono da empresa, que já tem a empresa lá, sei lá, 30 anos, não, mas eu sempre fiz assim e sempre deu certo, né? Sim. Aí eu quero te perguntar, como é que tu consegue, vamos pensar assim, vender esse peixe? A gente tem muito argumento prático, sabe? E eu vou te dizer, muito repertório disso surgiu com a intervenção que foi necessária a gente ir se desenvolvendo, a gente foi se adaptando nesses 25 anos praticamente que eu me dedico à área jurídica, tá? Eu sou advogado há quase 20 anos, há 19 anos e um pouquinho, tá? Mas eu já trabalhava com isso desde muito novo. Eu trabalhava na área desde antes de entrar na faculdade, inclusive. Sim, vem de família, sim, eu estava já metido no meio e já sabia muito bem o que eu queria. Já levava os processos também embaixo do braço? Levava, e os livros também, né? Eu sempre fui um cara de estudar muito, tanto que eu tenho 6 pós-graduações. Eu sempre fui um cara de estudar, né? Mas também um cara de trabalhar muito. Graças a Deus eu tive a felicidade de ter um cara de uma decência, de uma integridade e trabalhador como o Davi para me acompanhar nisso. São aí 20 anos que a gente trabalha junto e que a gente fundou a Becker & Santos, e hoje ela está aí com outras ramificações, outros filhos, claro. E nós gerindo aí e com várias pessoas contribuindo com a gente e fazendo a gente conseguir realizar as coisas, tá? Mas foi um mergulho muito, muito, muito legal, uma coisa muito doida, sabe? Vou te dizer assim, a gente se emocionou, chorou e tal, abraçado, lembrando das coisas que a gente foi fazer. E esse recuo na nossa história,
me lembra disso que tu está dizendo, tá? Eu escrevi um artigo uma vez, se não me engano, acho que foi para o Estadão, tá? Onde eu falo das 5 etapas da crise empresarial. A gente foi tendo que atuar, basicamente desde 2012, a gente atuou muito intensamente na gestão de crise empresarial, turnaround, reestruturação e recuperação de empresas. Ainda atuamos muito fortemente. Foi quando eu presidia a comissão da OAB de Direito Empresarial, Recuperação Judicial e Falência, que aqui em Novo Hamburgo se fundou, na época, a primeira vara regional do Estado de Direito Empresarial, com um juízo aqui de Novo Hamburgo respondendo por 30 municípios. Uma demanda que era da OAB, porque aquela natureza de processos reclamava um tipo de juiz que estava familiarizado com aquilo. Porque esse tipo de urgência que surge na vida empresarial não pode ser um negócio que vai lá para o juiz examinar e fica 6 meses lá esperando, 1 ano lá esperando o dia que vai chegar a vez dele na pilha, vamos dizer assim. Hoje é eletrônico, mas no tempo que eu comecei, os processos eram Mas físicos, o eletrônico também tem bastante, né? Mas mesmo assim não pode ficar numa fila, às vezes, lá esperando uma providência que, se ela vier fora de tempo, ela não serve para nada. Entendeu? Então era uma reivindicação da classe dos advogados que trabalhavam com isso. A gente foi levar, o tribunal acatou e instalou aqui, com a presidência, na época, da doutora Regina Bell, e implementou aqui em Novo Hamburgo essa vara regional. Então a gente teve essa formação muito grande na questão da recuperação de empresas, de dar a volta por cima, de dar uma segunda chance para os empresários. E eu vejo exatamente isso nesses exemplos práticos que tu me perguntou. Muitas vezes, eu sempre falo que são 5 etapas, tá? A primeira fase é uma negação. O cara não sabe que o problema existe, tem alguma coisa que não está corretamente controlado e o problema se instala. Tá? E aí, aliás, a primeira fase é o desconhecimento. A segunda fase é a negação. Porque daí isso aqui, esse ano tem eleição, esse ano tem Copa do Mundo, vai sair um refis, o meu contador falou, e daí logo se resolve, eles acham que o problema vai se resolver espontaneamente. A terceira fase é essa que eu chamo de síndrome do super-homem. Eu fiz essa empresa há 30 anos atrás. Olha, a gente advoga para empresa que tem 53, que tem mais de 80 anos. Né? É muito complicado tu chegar e dizer para ele assim, isso aqui que tu tá pensando aqui tá errado. Tu precisa corrigir. Eu imagino. Mas tem uma frase do Einstein que diz assim, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo nível de mentalidade que o criou. Então, assim, se a pessoa soubesse a solução, ela não estava me chamando lá para resolver. Ela já teria feito o que precisava fazer e estava resolvido. Mas não é tão simples. E na vida empresarial nada é simples. As pessoas precisam de um documento da prefeitura, aquilo é uma epopeia. No Brasil funciona assim, infelizmente. A gente não está num lugar onde as coisas são facilitadas para o empresário, para o empreendedor. Então, eu sempre falo isso. A crise obrigatoriamente passa por um momento em que o empresário, quando a empresa entra em crise grave mesmo, diz: eu vou resolver. E ninguém conhece a minha empresa melhor do que eu. Como isso não resolve por causa deste paradoxo aí do Einstein, tá? Chega o 4º momento, que é o momento que ele busca auxílio externo. E aí quase sempre dá pra gente reverter o estrago. Às vezes tá aqui, né? Se isso vem tarde demais, não dá para recuperar o paciente, e aí nós chegamos no 5º e último, que é a falência, a morte da empresa, né? Então a gente trabalha para quê? Para reverter isso. Quando o empresário está me chamando e está com problemas, quando não é uma questão dele querer, olha bem, tu acabou de me perguntar a questão do conselheiro, né? Às vezes a gente é chamado para apagar incêndio. Mas o grande valor que eu enxergo na forma da gente atuar é, por estar acostumado com isso, a pessoa poder contar com a gente para dizer: não faz isso que senão pega fogo. Então, assim, aconselhamento, esse dizer faça isso, dar uma recomendação, ele acaba sendo a coisa de maior valor. Nem todo mundo percebe isso. Pois isso eu ia te perguntar, mas há resistência. Sim, existe. É um dos maiores óbices que a gente encontra, porque as pessoas são muito autocentradas e é muito difícil, especialmente no nicho que a gente está focado, por exemplo, pessoas que têm uma construção muito relevante, que têm um grande patrimônio, têm uma grande condição financeira. E uma grande responsabilidade também. Também, mas assim, é mais difícil tu dizer para esse cara assim, você tá errado. Isso aqui que tá fazendo precisa ser corrigido, né? Mas eu sou uma pessoa que, por característica, assim, sempre fiz também um enfrentamento. Tô acostumado a lidar com muita gente poderosa, sabe? E desses que mandam prender, mandam soltar e eu respeito muito o legado deles. Eu sou um guardião desse legado. E às vezes, para preservá-lo, eu preciso inclusive enfrentá-los. E dizer, bom, como eu fiz há poucos dias agora, um cliente nosso que é bilionário e estava diante de uma situação
de composição de acordo com um problema que se arrasta há mais de 20 anos da empresa, embora eles sejam superavitários, sejam muito ricos e tudo mais. O que acontece? E eles estavam numa resistência por uma quimera de fechar o acordo. Eu cheguei na reunião e falei para eles assim, olha, a questão é a seguinte, nesses 20 anos que esse problema está aqui, tá? Alguém, sei lá quantos advogados a empresa teve, sei lá, 15. Alguém apresentou alguma solução objetiva? Aí ele, não. Bom, eu estou apresentando é essa. Agora a questão é a seguinte, ó, faz o que eu estou falando e confia em mim ou me demite. Eu hoje vejo pouca gente que vai ter uma atitude como a que eu tive. E esse tipo de coisa que dá grande valor, porque aí os outros familiares que estavam na mesa do conselho dessa empresa ouviram aquele falar, o patriarca estava sozinho querendo resolver e a família não apoiava. Dizia, pai, tu não tem que fazer. E aí eles olharam e disseram, realmente, nós temos que resolver. E aí saí de lá com um acordo encaminhado. Tu sabe que isso é maravilhoso, mas eu também queria agora, só para dar um fechamento, que nosso programa já está indo, quase aterrissando no seu tempo. O doutor Alberto estava falando do enfrentamento, de ser um cara combatível para poder realmente fazer e resolver as coisas, mas e o Alberto, muito rapidamente, gosta de música? Toca algum instrumento? Sim, eu desde criança, desde os meus 5 anos de idade, comecei a tocar violão, também por influência da minha mãe, que tocava um pouquinho de violão, e eu estudei bastante violão, estudei violão clássico, participei de muito festival aí na música gaúcha, rodeio e tudo mais, e para o consumo doméstico, para os meus amigos, entre eles o nosso glorioso Rodrigão, diretor da Vale TV. É dele que veio essa coisa, isso, e a gente aí toca e canta bastante, aí, vários tipos de música aí, é uma... Santo Agostinho dizia o seguinte, ó, quem canta... Seus males espanta? Não, quem canta... o cantar e tocar é uma elevação tão grande de espírito que quem canta reza 2 vezes. Oh, verdade. Alberto, nós temos um momento aqui do programa, antes do encerramento, e eu vou te convidar para que tu dê o recado. E eu gostaria então que para aquela câmera diretamente tu pudesse falar, tem 1 minuto ali para dar o teu recado, diante de tudo que tu falaste sobre as dificuldades, sobre... Enfim, o microfone é teu, olhando para aquela câmera, segue embora. Bom, Jorge, o meu recado para a classe empresarial é que eles é que movimentam o país. Que não desistam dos seus sonhos, que não desistam dos seus negócios, apesar de todas essas dificuldades, todos os dramas que a gente tem, que continuem, que acreditem, que confiem e que continuem produzindo, sabe? Porque é só assim que a gente pode ter a esperança de um futuro melhor para o nosso Brasil. E que, se puderem fazer isso da forma mais serena, respeitando as boas práticas, para mim, seria o meu aconselhamento, o meu conselho, né? Assim, ó, reúnam em volta de si pessoas que possam ajudar a clarear os processos e a qualificar os seus resultados, o seu processo de tomada de decisão. Recado dado e muito bem dado. Meu caro doutor Alberto, eu queria muito te agradecer a tua participação no programa É Negócio. Afinal de contas, a gente estava com esse negócio de agenda para cá e para lá. Depois que nós conversamos, eu comecei a perceber por que estava tão difícil, viu? Mas, enfim, conseguimos. E eu quero muito te agradecer. Espero muito brevemente poder tê-lo novamente aqui, depois para tu falar desse novo negócio. Nesse novo negócio, tá? Tá bem. Muito obrigado. Agradeço muito o convite e quem sabe aí quando a gente puder uma nova data, aí viu que a agenda é difícil, jogador caro, né? Não é fácil de contratar, né? Não, mas é brincadeira, assim, fiquei muito satisfeito de ter vindo, né? Peço perdão por não ter conseguido vir antes, mas quando a gente tiver que sair rodando, podemos marcar um segundo papo, sim, vai ser uma satisfação estar aqui com vocês de novo. Que bom. Convido para aquela Câmara Central a gente se despedir juntos, deixando a mensagem de que queremos, tanto eu como o Dr. Alberto, uma quarta-feira maravilhosa, um resto de semana ainda melhor. Que não esqueça, semana que vem, programa É Negócio às 22 horas, aqui pela Vale TV e também pelo Ecossistema Mais 7 APO. Estejamos em paz, estejamos com Deus. E uma boa noite e um até breve. Certo, doutor? Certo, boa noite, até breve.